No super fim de semana, vem aí, é Tempo de América. Apresentação, Vivian Machado. É tempo de vibrar, torcedor americano. É hora de falar do nosso clube de coração. Campeão de 13, 16, 22. Hei de torcer, hei de participar. Pela Manchete, é Tempo de América. Apresentação, Vivian Machado. Com a pelota nos pés, fabricamos aos montes, aos 10. Nós ainda queremos muito mais. América unido vencerás. América. Hei de torcer, torcer, torcer. Hei de torcer até morrer. Pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim. Muito boa tarde, corações rubros. Grande Tim Maia, torcedor americano que nos brindou com esta bela versão do hino do clube. Estamos chegando para vocês com mais uma hora exclusiva de É Tempo de América, abrindo a tarde esportiva da Rádio Manchete. Eu sou Vivian Machado e estou acompanhada de um time de profissionais e apaixonados americanos aqui no estúdio. Olha, hoje temos a presença de Sidney de Santana, presidente do Conselho Fiscal e presidente do grupo de trabalho da nova sede, que vai conversar com a gente justamente sobre o projeto da nova sede do América, com participação do vice-presidente de planejamento do América, Marcelo Burgos. Claro, temos também a presença de Rafa Tamburini, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o futebol do América do ano de 2014. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o meu companheiro de programa, Mauro Correia. Boa tarde, Mauro. O papo hoje vai ser bom, né? Boa tarde, Vivian. O papo hoje promete, né? Boa tarde, ouvintes da Manchete. Boa tarde, torcedores do América. Boa tarde, Sidney, Marcelo, Rafa. Vamos informar as nossas redes sociais para os nossos ouvintes, Mauro? Vamos sim. O nosso site é americario.com.br. As nossas redes sociais, do Twitter é @AmericaRJ, o Facebook é América RJ Oficial e o nosso canal YouTube é América do Rio. Legal. Bom, nós vamos começar o programa falando do futebol do clube, o motivo pelo qual eu gostaria de estrear este quadro, especificamente neste momento, que é um momento em que, apesar de futebol profissional ter encerrado o ano, né, a ideia é apresentar o quadro para mostrar que teremos um espaço dedicado a comentários sobre os Jogos do América em 2015. E é por isso que eu estou aqui com o Rafa Tamburini, que é a pessoa responsável pela cobertura do futebol profissional, na estreia do quadro Notícias do Futebol. Notícias do Futebol. Rafa, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, o torcedor americano também que nos prestigia. Vivian, posso falar já? Posso já começar falando do futebol de 2014? Vamos lá. Rafa, o ano de 2014, ele terminou de uma forma profissional do América, né, o futebol profissional, de uma forma, infelizmente, não, né, da forma que esperamos. O América ficou sem a classificação para a semifinal da Copa Rio, mas eu queria te pedir para resumir o ano do clube no futebol e também saber a sua opinião como torcedor e depois do Mauro, do Marcelo e do Sidney. Se vocês entendem que houve alguma evolução no futebol do clube e, na verdade, especificamente no ano de 2014, e é isso, a palavra é sua, por favor, vamos lá. Vivian, vamos lá, vamos começar do começo, né, digamos assim. A gente tem que falar desde o início do ano, né, tudo o que aconteceu, para que os torcedores consigam entender por que o futebol deu certo ou não. Cada um vai interpretar da forma como quiser. Eu, na minha visão, vejo que o futebol evoluiu e muito em 2014. Primeiro que a gente começou com o Léo Almada entrando na presidência no início do ano, em janeiro, né? Quando o Léo entrou, já tinha uma empresa que tinha feito um contrato anterior, que essa empresa seria a gestora do futebol do América em 2014. Só que essa empresa, ela simplesmente não colocou os jogadores no BIRA, né, que é o Boletim Informativo de Registro de Atletas, enfim. A gente não tinha jogadores aptos para atuar logo na primeira rodada do futebol. Então o América provavelmente sofreria um WO logo na primeira rodada. Foi quando o Léo e o pessoal do América, né, os diretores, o pessoal que está junto com o Léo, conseguiu tirar essa empresa e o América começou a sua caminhada no futebol em 2014, que foi no Carioca.
né? Só que quando isso aconteceu, o torcedor, não só o torcedor americano, mas o torcedor carioca, ele se prende muito aos resultados. E não são só os resultados, a gente tem que olhar tudo, né? O América começou a intertemporada com uma empresa, né, e com um treinador, que era o Ernesto Paulo. Daí, quando essa empresa saiu, a gente ficou com um buraco no meio de campo. Se eu não me engano, 3 jogadores que seriam meias, que são os armadores, acabaram saindo junto com a empresa, que era o paraguaio Marcelo Baez, o Gilberto, que era o grande nome do time pro Carioca, né, o jogador de seleção brasileira, acho que dispensa comentários falar do Gilberto, e a gente perdeu um meia canhoto também, o Felipe. Então, quando esses 3 jogadores saíram do América, a gente ficou com um buraco no meio de campo que atrapalhou muito depois o próprio Ernesto Paulo e os outros jogadores. O Ernesto, ele ficou pouco tempo, né? E no pouco tempo que ele ficou, o treinador que armou o time, né, ele não conseguiu vitórias e abandonou o cargo depois, né? Enfim, acabou saindo do comando do América, o que atrapalhou, porque quando você tem um treinador desde o início da competição, que ele monta o time, ele já sabe como o time vai jogar, ele escolheu aquelas peças. Então depois com a saída do Ernesto Paulo, ficou um pouco difícil, pelo menos ficaria um pouco difícil. Só que entrou o Gilson Nunes e ele conseguiu armar o time, ele conseguiu... ele lidou muito bem com os jogadores, né? Porque os jogadores, eles gostavam muito do Gilson Nunes. Apesar do esquema dele não ser o que os jogadores gostavam muito, né? Porque o Gilson Nunes, ele tinha um esquema jogado praticamente para o contra-ataque. Então, ele esperava bastante até o final e jogava por 1 ou 2 bolas. Isso acabou dando certo no início, tanto que o Gilson Nunes conseguiu uma sequência importante de 5 jogos seguidos com vitórias. E o América chegou na semifinal. Só que na semifinal aconteceu um jogo fatídico, né? Acho que todos que estão aqui na mesa, né? O Marcelo, o Mauro, o Sidney, você mesmo, Vivian, vão lembrar daquele jogo. A gente abriu 2-0 e no segundo tempo a gente tomou 3 gols. Claro que isso é uma coisa que é um raio, né? A gente acredita que não vai cair de novo, que não vai acontecer de novo com o América. Infelizmente aconteceu e as coisas começaram a desandar, porque o time, ele estava muito confiante. Então, quando você abre 2-0 no primeiro tempo, a gente tinha peças boas naquele time, que apesar de jogar num esquema que eles não gostavam, eles conseguiam dar certo, né? O próprio Castro, que ficou para o segundo semestre, o Muniz, a gente tinha bons jogadores, o próprio Felipe, o goleiro. Enfim, a gente tinha jogadores que estavam se dedicando além do esquema, porque eles tentavam conversar com o Gilson. Gosto muito do Gilson, até mando um abraço para ele. Eles tentavam conversar com o Gilson. O Gilson é um cara muito querido no grupo. Só que eles tentavam conversar falando coisas do tipo: professor, a gente quer marcar em cima, a gente quer pressionar o outro time, porque a gente acha que se a gente ficar sempre se defendendo, uma hora não vai dar certo. E foi o que aconteceu contra o Olaria. No segundo tempo a gente entrou de uma forma bastante defensiva, o Olaria acabou fazendo 3 gols e a gente foi eliminado daquela semifinal, que eu acho que de repente se a gente chegasse na final as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu acho que o América poderia vencer o Barra Mansa, apesar da gente ter perdido para o Barra Mansa nas nossas primeiras partidas, ainda sob o comando do Ernesto Paulo. Mas aquilo desandou um pouco, o trabalho acabou ficando um pouco confuso, porque quando o time perde uma partida daquela, os jogadores acabam perdendo confiança, até um tanto quanto natural. Depois daquilo ali, o América acabou não se recuperando para o Carioca. O Gilson Nunes, se eu não me engano agora, acho que a memória não vai falhar, acho que a gente perdeu 3 jogos seguidos, né? E depois entrou o Ailton, que já com chances remotas de se classificar para o segundo turno, que é a Taça Corcovado, acabou perdendo a estreia também para o São João da Barra. E o nosso sonho do Carioca de voltar à Série A praticamente acabou. Só que o Léo Almada, ele apostou, né, talvez até orientado por outros membros também da sua diretoria, ele apostou em manter o Ailton, né? E quando a gente terminou a nossa caminhada no Carioca, o Ailton se manteve. A gente, algumas peças que tomavam conta do futebol acabaram saindo, né? O vice-presidente de futebol, o Moreno, saiu. As coisas ficaram mais na conta do Léo. E o Léo acabou, ao meu ver, apostando de forma muito acertada na montagem do time da Copa Rio. Ah, Rafa, mas o time da Copa Rio morreu no mesmo lugar que o time da Copa Rio do ano passado. Morreu, gente, tudo bem. Mas se você pegar e comparar as atuações do ano passado e as atuações desse ano, eu acho que o torcedor do América ele tem que se orgulhar, porque o time não ficou devendo a nenhum time dessa segunda fase da Copa Rio. A gente montou um time que foi muito bem na primeira fase, o time tinha o melhor ataque, tinha um artilheiro da competição, jogando muito bem. A gente perdeu 2 jogos, um pro Volta Redonda aqui, totalmente injusto, de 1-0 lá,
e um pro Audax, onde a gente já estava classificado. O Ailton poupou todos os titulares, com exceção, acho que do Vladimir, se eu não me engano, do zagueiro. Então, a gente na Copa Rio foi muito bem, e a gente tem que também ressaltar que o América hoje, a realidade do América, o América é um time de segunda divisão do Rio. É triste dizer isso, mas é a verdade. Então, quando a gente chegou na segunda fase, o único time da segunda divisão do Rio era o América. O América não ficou devendo para nenhum time. O América venceu o Madureira, empatou os 2 jogos com o Resende. Opa, Madureira e Resende são os 2 finalistas da Copa Rio, só isso. Então, a gente tem que começar a olhar também as coisas que foram feitas. Eu estou falando só do futebol, porque tem outras coisas também que a gente pode falar. Mas olhando para o futebol, hoje o América, com 2 jogos a menos não, que o América teve uma primeira fase com 2 jogos a mais. Mas o América ainda tem o artilheiro da competição, que é o Gilcimar, com 8 gols. O América tem o Leandro Chaves, que é o líder em assistências, com 9 assistências na competição. Então, você tem 2 peças que fatalmente estarão na seleção da competição, e fora que a gente pode citar outros nomes também. O Burgos também está aí, o Burgos viu os jogos, os filhos dele também viam, o Mauro estava sempre nos jogos. Então tem outras peças que foram muito bem no América. Então a gente não pode parar e se prender só nos títulos, só na conquista. Claro que a gente estava querendo que o América fosse campeão da Copa Rio, a gente queria um time para ser campeão, e a gente teve um time para ser campeão. Isso que doeu, a gente montou um time realmente bom. Boas observações, Rafa. Você está ouvindo É Tempo de América. Apresentação: Vivian Machado. Notícias do futebol. Estamos de volta falando do futebol do América do ano de 2014. Rafa, suas considerações finais, depois a gente vai passar a palavra para a mesa e, claro, suas expectativas para o ano de 2015 do futebol do América. Vivian, para falar de 2015, eu tenho que fechar 2014, né? 2014 a gente teve um saldo muito positivo, ao meu ver. O pessoal vai falar que o América não conquistou títulos, não subiu para a Série A, mas não tem problema. Quer dizer, tem, né? Mas enfim, não é o que a gente queria, mas de qualquer forma, a gente tem coisas muito positivas para falar desse ano de 2014. Para começar, o nosso estádio. O Léo Almada, né, o América, fez uma série de obras no estádio, o gramado do estádio está ótimo. A gente pode ter jogos até de outros times do Rio de Janeiro, até o Botafogo de repente, ano que vem, se procurar o América, quem sabe, não sei. Enfim, a gente tem um estádio realmente de nível muito bom, um dos melhores estádios do Rio de Janeiro, e isso tudo aconteceu nesse ano de 2014. A gente tem as arquibancadas liberadas, se eu não me engano são 13.544 lugares. A gente tem os treinos do América, acontecem no seu próprio estádio, isso é muito bom, né? A gente tem uma manutenção séria. Falando do futebol em si, né, que eu estava falando só da estrutura, aconteceram uma série de mudanças também na própria concentração, aconteceram obras. Até mandar um abraço pro Zé Paulo Ruivo, que é o engenheiro lá do América, que fez uma série de obras que ficaram muito boas também no estádio. Enfim, a gente tem uma estrutura muito boa para os atletas. E o futebol em si, aconteceu uma coisa do Carioca para a Copa Rio que eu achei muito legal, que foi ter mantido a base. Então o Léo manteve uma base que trabalhou com um pensamento único, que era tudo comandado pelo Ailton, né, o Ailton Ferraz, treinador do América. Ele tinha uma forma de lidar com os jogadores que era muito boa, ele escutava os atletas. Então não sei se o Ailton vai ficar ou não, né? Até deixo também um abraço pro Ailton, gente boa, sempre me tratou muito bem lá, Vivi. E eu não sei se o Ailton vai ficar ou não, não só o Ailton, enfim, o pessoal toda a comissão técnica, gerência de futebol. Mas eu acredito que o Léo vai tomar uma decisão em pouco tempo, junto com o Burro, junto com os seus vice-presidentes. E a decisão que ele tomar vai ser muito bem tomada, porque tudo que foi escolhido esse ano foi escolhido, ao meu ver, de uma forma muito acertada. Infelizmente, futebol é aquilo, né? A bola tem que entrar. Se você não fizer um gol, não tem jeito. Você pode botar 10 bolas na trave, mas se a bola não entrar, não tem resultado. Então, infelizmente, o resultado que a gente queria não aconteceu. Mas eu acho que foi de uma forma muito acertada, as decisões foram tomadas, e eu acho que o América tem que manter uma base sim pro ano que vem. Não adianta dispensar todo mundo e trazer gente nova. Claro que é uma opção do Léo, né? A gente também não sabe, tem alguns investidores que de repente podem chegar no clube, pode acontecer uma mudança ou não sei ainda vão ter conversas, enfim. Agora é um momento muito de especulação, né, Vivian? O torcedor, todo mundo está pensando muito o que vai acontecer, ainda vai ter uma reunião do futebol, se eu não me engano, terça-feira agora. Então, as coisas têm que acontecer de forma muito bem pensada, como aconteceu em 2014.
Eu acho que o futebol tem sim grandes chances de ir muito bem no Carioca de 2015, até porque agora o Léo vai ter um tempo para pensar no futebol, já que esse ano ele entrou em janeiro, já com as coisas em andamento, já com a empresa tomando decisões, com a empresa que estava tomando conta do futebol, agora é tudo com ele. Então a gente tem um tempo grande, tem alguns meses para se planejar, para montar uma equipe, para manter uma base ou não. Esperamos que sim. E você gostaria de falar alguma coisa, dar algum palpite, enfim, alguma sugestão a respeito de 2015? Carioca vem aí? Olha, Vivi, eu tô vendo algumas equipes, por exemplo, o Gonçalense subiu da Série C para a Série B, o Gonçalense já começou a treinar, já tá fazendo contrato, já tá contratando jogadores, a própria Portuguesa contratou jogadores muito bons, jogadores que inclusive foram da seleção do Campeonato Carioca do ano passado, né? Então, eu acho que o América, claro, não é porque os outros times já estão treinando em novembro que eles vão se dar bem também em 2015, mas eu acho que tudo pensado, tudo com calma, tem chance de dar certo. Ao meu ver, eu acho que eu posso falar com uma certa propriedade, porque eu participei de intertemporada, de pré-temporada, de todos os jogos do Carioca, de todos os jogos da Copa Rio, então eu vi um pouco mais do que a maioria das pessoas que estão no América hoje. Então eu acho que o primeiro caminho é manter uma base, seja com o treinador ou não. Eu acredito que o Ailton não foi mal, né? Apesar da gente não ter classificado para a semifinal, acredito que o Ailton foi bem, até porque os dois times que passaram para a final da Copa Rio estavam no nosso grupo da segunda fase e a gente não ficou devendo a nenhum deles. Então eu acho que tem que ser mantida uma base, né? No meu depoimento como alguém de fora, não falando como um funcionário do América, falando como alguém que gosta de futebol, como alguém que está enxergando um futuro bom para o América em 2015. Eu acho que a gente tem que manter uma base, e só com uma base a gente vai conseguir colher bons resultados no Carioca do ano que vem. Até abro... Eu nem tenho a condição de abrir quem abre a palavra você, né, Vivi? Mas o Marcelo, o Cisne, que são torcedores de todos aqui, que vão sempre nos jogos, o próprio Mauro. Eu acho que é difícil de discordar de mim, né, Mauro, nessa questão, né, de manter uma base. Diga lá, Mauro. Bom, eu tenho uma visão um pouco... Não é diferente, mas eu não gosto de emitir opiniões como torcedor, porque aí a gente entra na paixão, né? A gente não entra na razão. E eu tô no América desde 2006, e aí a gente aprende a trabalhar muito mais com a razão do que com a emoção. Mas eu vejo essa evolução do futebol na entrada do Léo. Quando eu falo futebol, eu falo do departamento de futebol. Eu vejo uma evolução na parte de logística, né? Na parte de estrutura, na parte de gerenciamento. Houve um avanço considerável. A gente teve o estádio, como o Rafa já falou aqui, que foi melhorado. O estádio hoje tem um gramado muito bom, e a tendência é que para o ano que vem esse gramado fique melhor. Mas hoje ele já é muito bom. Nós tivemos reformas muito boas nas cabines de rádio. As cabines de rádio hoje são todas climatizadas, banheiros reformados. Eu então que fico lá, né, que fico fazendo o Twitter das partidas, eu pude presenciar isso. Os vestiários também tiveram algumas reformas. Então, e a gente vê o trabalho também da gerência de futebol, né? Um trabalho organizado, um trabalho sério. Então eu entendo o seguinte: eu acho que esse bastidor, ele acaba repercutindo dentro do campo. Só que isso não é imediato, né? A gente está num processo aí inversamente proporcional. O que eu tô querendo dizer? O torcedor do América, ele tá muito carente de resultado, de título, né? E aí, pegando um gancho da frase do Betinho, quem tem fome tem pressa, né, Marcelo? Você como sociólogo, o torcedor do América, eu acho que tá nessa questão. Ele tem pressa, porque ele tem fome. Ele tem fome de vitória, ele tem fome de título. Só que a gente sabe que um trabalho sério, bem feito, com organização, ele não acontece em um ano. Uma vez eu conversando com um gestor de futebol, e ele disse para mim o seguinte: olha, para você fazer um trabalho de maturação, pelo menos 3 anos. Você tem que trabalhar toda a estrutura, você tem que mudar uma série de coisas, mudar conceitos, quebrar alguns paradigmas, e isso leva um pouco de tempo, né? Mas assim, como eu sou gerente de marketing do clube, e a função do marketing é dar suporte também ao futebol, é uma das funções do departamento de marketing, eu acho que, pelo menos no sentido de organização, planejamento, gerenciamento, eu acho que está num bom caminho.
Agora, dentro do campo, futebol é muito sazonal, né? Às vezes você faz tudo certo nos bastidores, na parte estrutural, tudo fluindo bem, e aí na hora do campo as coisas às vezes não funcionam como você queria. Então, assim, como torcedor, eu fico sempre no desejo de que 2015 a gente possa sair dessa fase, né, de estar frequentando a segunda divisão. Não é o lugar do América estar ali, mas eu acho que também a gente precisa entender, e eu falo como torcedor e como integrante da equipe de trabalho do clube, que a gente não pode só ficar dizendo, o América não pode estar ali. A gente tem que trabalhar. E trabalhar muito, né? A gente precisa realmente arregaçar as mangas e trabalhar bastante para que o América volte a frequentar as primeiras divisões, não só do Carioca, como do Campeonato Brasileiro. Não adianta a gente ficar só nessa máxima de que o América é o América e a gente tem que botar o América lá em cima. Mas isso só vem com trabalho. Perfeito. E com muito trabalho. Perfeito. É a maneira como eu penso. É um trabalho a médio e longo prazo, né? A gente não tem mágica aqui, né? Concorda, Sidney? Eu concordo. Eu endosso as palavras do Rafa e do Mauro Correia, e só dentro dessa esteira eu faço apenas a colocação, que o interesse do América no cenário nacional continua, interesse real na Série D. Acredito que essa base toda deve ser mantida e acredito que a atual diretoria vai em busca de reforço, para reforçar e melhorar mais a qualidade do time. Marcelo, você acha também que esse trabalho é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, ele não acontece da noite pro dia, como muitos pensam, apesar de todos entenderem que o América não está no seu devido lugar? Com certeza. Eu acho que a gente podia até, acrescentando a tudo que já foi dito aqui, lembrar, né, que de certo modo tudo começa com a pacificação do clube, né? Quer dizer, eu acho que a credibilidade do clube também depende muito desse processo de estabilização política que nós conquistamos. Quer dizer, esse foi talvez, do ponto de vista do seu alcance a médio e longo prazo, o feito mais importante do Léo Almada. Léo Almada entra no clube num momento de crise política, eu diria até uma crise moral, né? Nós tivemos problemas seríssimos dentro do clube, desentendimentos, pessoas que talvez não devessem estar ocupando as funções de poder do clube, e o Léo consegue ao longo desse primeiro ano, né, que foi o mandato tampão, com a ajuda de outras pessoas, entre os quais nós aqui todos nos incluímos, obviamente, mas ele consegue estabilizar, pacificar o clube. Então você prepara aí as condições para um salto maior, né? Você não consegue pensar e planejar o clube, pensar a médio e longo prazo, né? E com isso tornar os resultados no campo positivos da noite para o dia, quer dizer. Mas o trabalho começa no bastidor da política do clube. Então acho que a gente hoje tem, né, vamos dizer assim, um céu de brigadeiro do ponto de vista político. A gente tem condições de construir um projeto, né? Já estamos trabalhando para isso. Então eu acho que esse é o primeiro aspecto. Junto com isso, Vivian, vem a valorização, a revalorização da marca do clube, né? Quer dizer, que é um trabalho que depende muito da comunicação, né? Depende muito do nosso marketing, mas ele está muito associado também a esse processo interno de estabilização política do clube, né? Então acho que a palavra planejamento ela tem que ganhar realmente a sua devida importância, porque de fato, como o Mauro falava, né, o futebol é muito ingrato, né? Você às vezes faz tudo certo e o time por algum motivo não conquista, né? Uma bola que não entrou, uma bola na trave ou aqui ou ali, e os resultados não vêm e a gente fica muito decepcionado. Mas quem trabalha com futebol sabe bem que os resultados fatalmente virão se você tiver um planejamento bem feito, se você tiver uma organização, uma estruturação. Pode não vir agora em 14, como não veio, mas em 15 a gente vai estar aí colhendo frutos. Então é um processo um pouco mais longo, né? Eu acho que o Mauro foi feliz quando falava o seguinte: é claro que nós, como torcedores, a gente vai para a arquibancada, vibra, chora, se aborrece, grita, mas no momento em que a gente está aqui, né, do lado de cá, digamos assim, trabalhando como dirigente, né, ainda que dirigentes amadores, voluntários,
meu caso, como todos os diretores e vice-presidentes do clube, a gente tem que ser um pouco mais frio, a gente tem que calcular um pouco mais as nossas ações e pensar a médio e longo prazo. Não tem jeito. O América entrou nessa, vamos dizer assim, nessa areia movediça gradualmente, não foi da noite para o dia. E a gente não vai conseguir tirá-lo também assim magicamente. Perfeito. Há de se esperar um América melhor em 2015, do ponto de vista do futebol e também de sua estrutura, né? Bom, agora nós vamos estrear um quadro especial neste programa, que é o quadro Histórias do América, com o objetivo de compartilhar com o torcedor americano curiosidades sobre o clube. Nós ainda queremos muito mais. América, unido vencerá. Histórias do América. Vou pedir para o Mauro fazer a leitura, se encarregar de fazer a leitura da história que temos para compartilhar com os torcedores americanos e ouvintes da Rádio Manchete hoje. Pode ser, Mauro? Pode sim, Vivian. Bom, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, né, que foi dia 20, a gente traz aqui uma história com colaboração da Dona Heralda Guimarães, que é a nossa diretora do Departamento Histórico do clube, e é uma história de um torcedor chamado Walter Dias, e o apelido dele era Tizil. Ele era um torcedor negro do América e a origem do grito de sangue da torcida, né? Eu acho que muito torcedor do América, eu inclusive também não sabia por que a torcida do América grita sangue. E a história é assim: era uma tarde cinzenta em São Januário, jogavam América e Portuguesa, passando 15 minutos do segundo tempo, no placar 1-0 para o time da Portuguesa. Na arquibancada, um punhado de torcedores americanos sofriam a angústia de uma derrota. Uns poucos tentavam ainda incentivar a equipe, gritando o nome do seu clube, mas América, América, com suas 4 sílabas, tornava difícil o coro a que se propunham aqueles abnegados. Eis que, de repente, uma voz possante e desesperada se levanta em meio àqueles sofridos torcedores e desanda a gritar com toda a força de seus pulmões: sangue, sangue, sangue. Imediatamente, todos os que o acompanhavam começaram a gritar sem parar. O brado de alerta, e logo depois toda a torcida copiava o grito do torcedor desconhecido. Todo de vermelho, iniciara em desespero. E uma derrota que parecia fatal transformou-se em vitória sensacional de 2-1. Nascia ali o grito de guerra da torcida americana. Bonita a história. Muito bonita. O que você achou? Muito legal, né? E sangue tem tudo a ver com a cor do time, né? Eu acho que deu liga, né? E é importante ressaltar a consciência negra, né? Que foi comemorada esta semana. Marcelo, sobre a consciência negra, você gostaria de tecer algum comentário? Como sociólogo, é claro. Gostaria sim, acho que nunca é demais a gente falar desse assunto, a gente rememorar um pouco também a importância que os clubes de futebol tiveram no processo de integração, né, racial brasileiro, né? Não que os clubes tenham conseguido, infelizmente, acabar com o preconceito, mas eles foram uma porta de entrada importante no momento em que o futebol era coisa de branco, né? Gradualmente os negros foram sendo incorporados às equipes. O América, já nos anos 20, começa a ter jogadores negros. Não era um processo tranquilo, havia muita resistência, os clubes eram muito fechados, né? Mas gradualmente isso foi ocorrendo e culminando, né, primeiro com Leônidas, o Diamante Negro, depois Pelé, o grande ídolo brasileiro, né, negro, né? Então os clubes tiveram uma importância fundamental, que fala bem, né, Vivian, desse papel que a gente sempre valoriza, papel social dos clubes, né? Um clube, poucas instituições, na verdade, nesse país tem 100 anos de idade, como o América, como o Fluminense, Bangu, Botafogo, Flamengo, né? Quer dizer, então isso fala de um processo, né, de instituições que acompanharam essas mudanças, né? Então eu acho muito importante relembrar isso, né, e valorizar inclusive o papel do América nisso também, né? Um clube que estava ali no reduto de classe média do Rio de Janeiro, mas que se abre também para a participação dos negros. E é importante lembrar que naquele momento, nos anos 20, os negros, ou melhor dizendo, você não jogava numa equipe sem ser sócio. Então, na verdade, você abriu o quadro associativo para os negros, né? Então os clubes tiveram um papel aí da maior importância. Isso que eu estou falando me inspira
está muito inspirado na obra do Mário Filho, né? Que eu acho que foi o grande desportista e talvez o sociólogo que, de certo modo, percebeu isso, né? No seu livro clássico, A História do Negro no Futebol. Então, eu aproveitaria, viu, Vivian, um pouco pegando esse gancho aí da lembrança do Tizil, quando o América fez 100 anos, o Fernando Vale, o grande Fernando Vale, junto com Orlando Cunha, autor do Campos Sales 118, o Fernando fez um livro chamado Antologia Lírica de um Sentimento Obstinado, e nesse livro ele colheu centenas de depoimentos de grandes americanos, e um deles do Tizil. E aí, Mauro, pegando aqui um trecho do depoimento do Tizil, o Tizil fala algo que eu acho que é interessante, se vocês me permitem, vou ler, é rápido, né? Mas ele diz o seguinte, que cresci, tornei-me presença obrigatória em todos os jogos do nosso time. Onde o América joga, lá estou eu com minha bandeira e vestimenta rubra, né? E aí ele conta a história que o Mauro acabou de relatar, não precisa reler, né? Ele fala do grito de guerra, sangue, né? Mas no final eu acho que vale a pena, para dizer um pouco do amor desmesurado do Tizil pelo América. Ele diz: fui casado e sou pai de um menino. Separei-me quando minha mulher colocou-me contra a parede. Ou o América ou eu. Ela levou meu filho, de cujas saudades choro todos os dias. O dia mais feliz da minha vida, nem é preciso perguntar, foi 18 de setembro de 1960, quando vi o América ser campeão. À noite, na sede do clube, durante as comemorações, lembro-me bem, me embriaguei pela primeira e única vez com a garrafa de champanhe que roubei da mesa do presidente Valdir Mota. Mas essa emoção ainda hei de repetir, espero, antes de morrer, nem que precise dar a minha vida. Então eu aproveito aqui, Vivian, e gostaria de, até como vice-presidente de Planejamento, Comunicação e Marketing, assim, na pessoa do Tizil, fazer uma homenagem a todos os negros, né, que participaram da construção dessa bela história do América, no campo, nas arquibancadas e em outras esferas também. Que lindo, que lindo. Vamos trazer mais depoimentos do livro do Fernando Vale. Fernando Vale está vivo ainda, é um grande americano e deixou aí esse legado, né, junto com Orlando Cunha, que é, sobretudo, o livro Campos Sales 118, A História do América, que é, para quem está chegando agora aí, conhecendo o América agora, é um livro que você lê, não consegue parar de ler. E não é só a história do América, é também a história do futebol brasileiro e a história do Rio de Janeiro, que está sendo, de algum modo, contada através da história do América. Maravilha, então temos um presente, aliás, dois, né? 2 livros aqui. Quer repetir o nome, por favor, Marcelo, para o pessoal que está nos ouvindo? O primeiro é Campos Sales 118, A História do América. E o outro, América, Antologia Lírica de um Sentimento Obstinado. Maravilha. Marcelo, muito obrigada por suas palavras. Sua contribuição no quadro foi perfeita, muito boa mesmo. E pegando o gancho neste quadro, falando ainda sobre torcida, nós vamos trazer agora o quadro Paixão Rubra. Paixão Rubra, Paixão Rubra. Paixão Rubra é o quadro onde o torcedor tem voz. Nossa ideia é valorizar o torcedor americano com leitura de depoimentos de suas experiências da arquibancada. Então, se você tem ou esteve em algum jogo do América, se você tem alguma experiência de jogo e queira compartilhar sua experiência com a gente, este é o canal, né, Mauro? Vamos dar voz ao torcedor, então? Vamos sim, Vivian. A gente tem aqui hoje, eu separei aqui um depoimento muito interessante, e a gente falou aqui no primeiro programa sobre o América ser um clube não só... um clube querido por todos os outros torcedores, né? Não só do próprio América, como de outros clubes. E a gente tem aqui hoje o Josemar Barros, que é tricolor, mandou um depoimento de um jogo que ele assistiu do América. Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiramente ele faz ele mandou uma crônica, ele mandou um e-mail parabenizando o programa. Quanto ao jogo que estive presente, da minha maior lembrança, destaco a semifinal da Taça Guanabara de 2006, do time sob comando de Jorginho contra a Cabo Friense. Foi 1-1 e a vitória do América se deu nos pênaltis. Emoção pela vitória e por estar junto dos meus primos e do meu tio, grande companheiro e torcedor fanático do América.
Na ocasião, tomado pela emoção e empolgação, me atrevi a escrever uma crônica sobre o que presenciei e senti. Segue a crônica para que vocês possam ler. Salve o América. 38 do segundo tempo, 1-0 América, que levava o jogo sem maiores problemas para uma vitória bonita e justa. A torcida cantava: dá-lhe sangue, seremos campeões. De repente o juiz marca um pênalti duvidoso, ou pelo menos rigoroso, coisas que acontecem e sempre aconteceram ao longo da vida do América. 40 minutos e o adversário empata. Sufoco. A torcida se entreolha. Morreremos na praia novamente? O que estarão tramando os deuses do futebol agora? Jogo terminado, 1-1, começa a dolorosa e interminável disputa de pênalti. Por instantes, parece que a baliza escolhida para as cobranças é a do lado oposto à torcida rubra. Engano. Parece que os deuses deram uma mãozinha. A torcida não parece desanimada e acredita e incentiva, e seca e grita o tempo todo. Como não poderia deixar de ser, a disputa é nervosíssima e segue empatada até o final da série, e na última cobrança o adversário erra. Bola na trave, na euforia. Cheguei mesmo a gritar: é campeão. Estava sacramentada a vitória do Mequinha, do Mecão, do América. Sangue! Os deuses e provavelmente mais um monte de americanos presentes e ausentes, vivos e mortos, soprando a redonda para fora do gol, ajudaram e desviaram o último chute, que caprichosamente beijou a parte interior da trave e, correndo entre o goleiro e a linha do gol, decretava a vitória. E haja exordiu. Como diria o grande cronista tricolor Nelson Rodrigues, estava escrito há 3 milhões de anos: América na final da Taça Guanabara após 23 anos de espera. Taça Guanabara, Guanabara, que saudade da Guanabara, da Baía de Águas Claras, como diria o poeta na música feita em louvor ao antigo estado. Que saudade do velho Campeonato Carioca, do América de Edu, Alex, Badeco, ou do time Rogério, Orlando, Alex, Geraldo e Álvaro, Ivo, Braulio e Edu, Flecha, Luizinho e Gilson Nunes, do Bangu de Aladim e Paulo Borges, do Madureira, do São Cristóvão, do Campo Grande e etc. E sem os caixas d'água, sem os empresários gulosos, sem os cartolas inescrupulosos. Quem não se lembra das rodadas duplas entre grandes e pequenos, da geral, dos troca-trocas, torcida vibrando como há muito tempo não vibrava, nem lembrava. Que emoção! Dia típico da Guanabara. Noite quente e o céu estrelado, lindo. Maracanã de gramado impecável, majestoso, tapete verde para coroar o espetáculo. Foi de arrepiar. Qualquer ser humano com um pingo de sensibilidade, e principalmente sendo amante do futebol, particularmente do futebol carioca. Fiquei emocionado, e por que não dizer com inveja do torcedor americano. Sou tricolor. Não por vencer uma partida ou chegar a uma final de torneio, mas por manter tão viva e forte essa paixão. Esse amor pelo seu clube, por um clube que anda um pouco afastado da mídia, tão combalido, muitas vezes alvo de piadas, de brincadeiras, por um clube que pouco jogou ou sobreviveu nas competições que participou nos últimos anos, por um clube que dura injustamente castigado e perseguido pelas próprias instituições que deveriam tê-lo ajudado e manter-se vivo, à altura de suas tradições, vitórias, glórias do passado e representatividade indiscutível conquistada dentro do cenário esportivo e carioca. A torcida, por incrível que pareça, ainda se renova, talvez com menor velocidade que em tempos passados, tal período de vitórias escassas. Que emocionante ouvir o grito que vinha da arquibancada. Ah, o Maraca é nosso! Há quanto tempo essa torcida queria e merecia soltar esse grito? O Maraca é mesmo do América. Afinal, o Maraca é tanto do América quanto dos outros, que vivem gritando a cada jogo. Depois, sair às ruas em gloriosa caravana de carros a buzinar e sacudir as bandeiras e camisas rubras. Parar nos bares ao redor do Maracanã e bebemorar. Tirar uma onda com os outros torcedores, ultimamente tão acostumados a encarnar no torcedor americano. Sangue! Vi crianças, adolescentes, jovens adultos e, logicamente, os idosos, representantes máximos e pilares na legião de americanos, que certamente não cabe em meia dúzia de combis, como costumam se dizer por aí. Vença a final ou não, já valeu, mas acho que os deuses vão ajudar. Fica a certeza de que o América está cada vez mais vivo,
estou arrepiado escrevendo essas linhas. Que fique gravada a grande lição de amor e paixão do torcedor do América. Lição de amor e paixão por um clube e pelo futebol. América vovô, América centenário. América, primeiro time de muitos e segundo time de todo o resto. América que inspirou tantos outros Américas pelo Brasil afora. América que é parte importante e confunde-se com a história dessa cidade maravilhosa. América que traz no hino a introdução do hino da cidade. Lalaiá, lalaiá. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Senti que hoje o Rio acordou mais feliz e a Guanabara mais feliz. O futebol feliz com a volta por cima do América. Torcedores do América saindo de casa com o peito estufado, exibindo a camisa, tanto tempo guardada. Torcedores de ontem e de hoje, que pouco se manifestavam e que muitas vezes desconhecíamos o verdadeiro clube de coração. Já ia me esquecendo. O América é grande sim. Sempre foi e sempre será. Que Deus salve o América. Que lindo, Jessemar Barros. Eu acho até que ele podia ser contratado para dar a palestra motivacional no clube, né? Porque eu fiquei bem emocionada. Achei muito bonito. Fala, Rafa, que você tá com, com os olhos lacrimejados. Eu queria perguntar pro Mauro, não lembro agora no início do depoimento. Esse jogo foi América Cabo Friense, Mauro, de 2006? Foi América Cabo Friense. Eu lembro desse jogo, um detalhe, cara, que eu fui com alguns primos e cada um torcia pra um time. Mas todo mundo se uniu pra torcer pro América naquele jogo. Eu acho muito legal. Eu lembro dessa partida e a gente comemorou realmente como se fosse um título, sabe? Foi muito legal a emoção. Ele contando essa história, eu fiquei todo arrepiado. Assim, eu tenho que fazer uma confissão aqui. Posso, Vivian? Pode, claro. Essa crônica, ela é do meu primo e ele foi assistir esse jogo no Maracanã com o meu pai. E meu pai faleceu tem 2 anos e eu não pude ir a esse jogo, né? E ele me pediu muito, poxa, deixa eu enviar essa crônica. Eu falei, olha, eu vou ver com a produção do programa, se der a gente encaixa sem problema nenhum. E eu peço um pouco de desculpas na leitura aqui, porque em alguns momentos tive que conter a emoção, porque perdi meu pai há pouco tempo e aí a emoção volta, é um pouquinho complicado. Imagina. Mas acho que deu pra ler. Imagina, a gente entende. Obrigada pela leitura. E para fazer claro, por favor, Silvio. Esse jogo foi numa segunda-feira e tinham mais de 12 mil americanos, fora os que não eram americanos. E eu sofri demais, porque nessa época eu não pude ir, eu fiquei escutando o jogo do rádio e trabalhando. Eu trabalhava num período da noite, foi um sofrimento horroroso, porque a gente ali trabalhando e escutando o jogo e sabendo que minha família estava no Maracanã, mas foi, né? A gente chegou na final. Bonito, pode falar, claro. Aproveitando aí esse momento aí um pouco da emoção e na verdade meus filhos, tenho 2 filhos, ambos americanos, 16 e 13 anos, muita gente pergunta, mas como é que pode? E claro que o meu amor pelo América contagiou e é natural, mas teve a campanha de 2006 e a final contra o Botafogo e essa semifinal contra a Cabo Friense deram uma contribuição muito grande, porque eles puderam ver, né, o América no Maracanã com a torcida maravilhosa, quer dizer, isso sacramentou, penso eu, neles o amor pelo América, né? Você vê a importância que é você chegar a uma disputa de título, né? Você formar um time como aquele maravilhoso, com Robert, com Valber e outros craques, o próprio Jorginho como nosso treinador, a importância disso, né? Para a formação de nova geração de torcedores, né? E aí, Marcelo, vale destacar aquilo que a gente falou anteriormente. Houve um planejamento, né, nesse ano. A gente sabe que você estava lá em 2006, na gestão do Dr. Reginaldo Matias, que o América começou esse trabalho em outubro, né, com o Jorginho. E o campeonato começava em janeiro. Então houve um planejamento, né, houve todo um trabalho muito criterioso por parte do Jorginho e o resultado acabou vindo até de forma precoce, né? Veio até de uma maneira precoce. Então é isso aí. Eu acho que quando a gente tem o planejamento bem feito, quando o trabalho flui nos bastidores, né, na parte da estrutura, às vezes o resultado vem até rápido, como veio em 2006, né? Verdade. E que venham mais depoimentos como este, né? Depoimentos novos, né? De uma torcida que espera, de fato, anseia por, né, bons resultados e que o time em breve, né, possa corresponder em campo. Então, para quem quiser mandar mais depoimento, Mauro, como é que eles fazem? Rádio, o nosso e-mail é rádio@americafcrio.com.br
Agora, Vive, além do depoimento, o torcedor também pode enviar pra gente perguntas, né? Pode enviar pra gente alguma consideração que ele queira fazer. Perfeito, Manda claro. pro e-mail pra gente ler aqui. Então, no vamos programa. repetir o e-mail novamente? radio@americafcrio.com.br. Maravilha. Então manda pra gente depoimentos, perguntas, sugestões, o que mais for. Aqui é um canal aberto para o torcedor americano. Então, estamos com vocês. No Domingão Esportivo, é tempo de apresentação. Vivian Machado. Estamos de volta com É Tempo de América. Bom, agora eu gostaria de apresentar formalmente o Sidney de Santana, que é o presidente do grupo de trabalho do projeto da nova sede do América. Sidney, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vivian, demais presentes, saudação especial à grande família americana. Sidney, na semana passada, eu vou começar com um assunto uma matéria que eu li, né, num veículo de comunicação impresso do Rio de Janeiro, na qual foi abordada uma situação acerca da tradicional sede do América, na Tijuca, né? E essa reportagem do jornal, ela deu destaque a moradores do entorno, torcedores do clube, mas percebe-se um tom de nostalgia na matéria, né? O que não chega a ser algo ruim. Eu mesma, por exemplo, nadei por muitos anos no clube, aprendi, né, natação no clube, bate uma certa saudade de um tempo que passou, né? Então fica a lembrança carinhosa. Mas o que me chamou a atenção foi o tom melancólico do discurso dessas pessoas entrevistadas para a matéria. Então não é um filho, quer dizer, a sede do América não é um filho deixado na doença, né? Houve um diagnóstico, né? E agora a gente está partindo para o tratamento. Então, o que eu queria, na verdade, dizer, em outras palavras, e não necessariamente em resposta ao jornal, até porque o assunto é de nosso interesse, do interesse da torcida do América, e inclusive já abordamos este assunto no primeiro programa, mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente em detalhes, dentro do possível, até onde puder revelar, como será este projeto da nova sede do América e a atual situação dele. Então, por favor, a palavra é toda sua. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o nosso trabalho à frente do grupo de trabalho da nova sede. Mas eu peço licença para fazer voltar um tempinho atrás em relação à sede social, que isso foi um fenômeno que aconteceu não só com a América, mas com todos os clubes de bairros sociais, no final da década de 70, 80, que os prédios, as construções imobiliárias, começaram a desenvolver menor que seja a área de lazer dentro dos condomínios. Isso houve um esvaziamento dos clubes sociais. Esse lado nostálgico do América, isso é uma verdade. Eu mesmo tive minha infância dentro do América, participei de vários bailes pré-carnavalescos, carnavalescos, e isso deixou muita saudade. Agravado a questão do América, foram as sucessivas administrações, e aqui eu não estou pontuando ou criticando a B ou C, mas que não deram as conservações e manutenções devidas, ao ponto que a sede chegou a um ponto crítico, né? E a atual administração, através do presidente Leomada, de forma muito corajosa, enfrentou esse problema e não tinha outra saída a não ser realmente desenvolver um projeto corajoso, como disse, audacioso, mas acima de tudo visando o torcedor do América, o sócio do América, para entregar uma sede nova, com equipamentos novos, modernizada, como a gente vem trabalhando nesse sentido. E a partir daí, desenvolvemos, não eu, mas sim um grupo de trabalho que foi formado, do qual eu tenho o prazer, orgulho de presidi-lo, e desenvolvendo esta nova sede através de premissas criadas pelo grupo, atendendo o pleiteio dos sócios e dos torcedores, e desenvolvendo sim um sistema de estabilidade não só arquitetônico para esse projeto, como financeiro para o clube. Desenvolvemos então premissas que foram, a premissa primeira foi no sentido de que o América partiria de uma situação financeira zero de dívida, e para isso houve a contratação de uma auditoria externa para levantar o real passivo do América, que esse número seria, e é muito importante para a gente fazer parte, inserir nesse negócio América.
Esse trabalho vem sendo desenvolvido, completamos agora 6 meses de trabalho. O grupo é um grupo formado por pessoas de diversas áreas e pessoas que têm o único, objetivamente, o foco no interesse no clube, no América. Estamos numa fase de desenvolvimento não só do projeto arquitetônico, como essa parte financeira disso, e estamos chegando ao final. Acreditamos que até o final do ano poderemos dar concretamente a notícia aos nossos torcedores, apaixonados pelo América. Enfim, o trabalho está continuando. No próprio site oficial do América nós temos um link que trata disso, e é o que no momento a gente pode colocar. E você conseguiria passar um pouquinho, e aí eu não sei também, acho que é uma curiosidade do torcedor, ou talvez até um pouco minha também, alguma informação a respeito dessa estrutura, né? No que ela vai consistir? Você poderia abrir um pouquinho dessa informação pra gente? Não há uma definição ainda do que será construído, que a gente sabe que será um empreendimento imobiliário, que dentro desse empreendimento imobiliário a sede social do América será inserida, né? Importante frisar que isso é uma colocação que o nosso presidente Léo Almada colocou desde o início, que nesse projeto o América não estaria vendendo patrimônio, né? A essência, a natureza, o objeto desse projeto imobiliário é ter inserido dentro do empreendimento a nova sede. E o grupo imobiliário irá explorar este empreendimento, seja lá o que for. A matéria me parece que fala de shopping center, e aí foi uma questão até muito importante da vizinhança, que está ávida para a concretização, porque está vendo o lado da valorização imobiliária, que é natural, mas esse projeto vem sendo desenvolvido, né? Não é uma questão muito simples, né? São articulações não só de projeto em si, mas enfim, envolve, como eu disse, a questão financeira do nosso passivo, e tudo isso está sendo equacionado. E é um projeto que ficaria sob custódia do América por quanto tempo? Essa também é a questão. Como disse, não haverá venda de patrimônio. A modelagem jurídica seria de forma de arrendamento. Essa questão do prazo não está definida ainda. Isso faz parte da equação, tá? Fala-se em 20, 25 anos, renováveis ou não, mas o mais importante disso é que o patrimônio é e será do América. Maravilha. Então a torcida do América pode ficar muito tranquila em relação a este novo projeto, né, do qual estamos falando aqui, e que, ainda que timidamente, esteja sendo, né, vinculado nos principais veículos do Rio de Janeiro. Então, Sidney, eu queria saber se você gostaria, até pegando carona na sua palavra, se você gostaria de fazer algum outro comentário, aproveitar que o microfone aqui está aberto para você. Enfim, o microfone está contigo, a palavra é sua, fique à vontade, por favor. Ok, então essa é a proposta nossa do grupo de trabalho, que desenvolver o que há de mais moderno, mais interessante para não só o torcedor do América, mas aquele que frequenta a sede, o associado. E tenho certeza que depois desse sonho se concretizar, todos ficarão muito orgulhosos desse trabalho. Nós, na década de 70, se não me falha, em 75, recebemos uma sede que na época era considerada a mais moderna do Brasil, né? Por questões que já foram colocadas por mim, né? Questões de conservação e manutenção, esse patrimônio foi deteriorado. O que nós estamos pretendendo, e a nossa proposta, através das premissas que o grupo de trabalho elencou, é que nós consigamos ter uma sede moderna aos dias de hoje para entregá-la ao nosso sócio torcedor, ou seja, os amantes do América, os apaixonados pelo América como eu. Perfeito, maravilha. Marcelo, algum comentário a respeito deste assunto que acabamos de abordar? Vivian, eu gostaria mais uma vez de fazer menção aqui ao livro Campos Sales 118, porque acho que é legal o nosso ouvinte, especialmente o nosso torcedor, saber que o América chegou a Campos Sales mais ou menos em 1910, num trabalho muito bem feito pelo Belfort Duarte, de fusão com a Doc Lobo, e nós passamos a usar aquele terreno, que é o Campos Sales 118, como lugar onde a gente mandava os jogos. Mais tarde, o proprietário desse terreno, porque esse terreno era alugado,
morre, é o Dr. Satamini, inclusive, que deu lugar ao nome da rua, né, emprestou o nome à rua, e o América, então, num esforço muito grande, com a ajuda também de grandes americanos, inclusive Visconde de Moraes, que foi quem, a bem da verdade, emprestou o dinheiro, o América consegue adquirir aquele terreno, né? Sempre com muita luta, né? O América, diferentemente até de outros clubes, sabe-se lá por quê, pelo destino dele, nunca contou muito com favores do poder público, então isso também nos obrigou a comprar aquele terreno, né? E a partir dali a construir a saga do América, né? Que em grande medida foi construída no Campos Sales 118. Então nós todos aqui temos uma consciência muito grande da importância, né, da nossa sede. A nossa sede se confunde com a nossa identidade, né? Então eu entendo que a gente está com esse trabalho que está sendo coordenado brilhantemente pelo Sidney, né, e conduzido politicamente pelo Léo, a gente está, vamos dizer assim, construindo mais um capítulo dessa saga, né? A gente entende hoje que o endereço do América na Tijuca é um endereço privilegiado, é um endereço, né, que talvez seja o endereço mais nobre dos clubes de camisa aqui do Rio de Janeiro, e a gente tem que saber usar da maneira mais inteligente, né, esse endereço, esse patrimônio, para que o América possa de fato construir aí um futuro brilhante. Quer dizer, então eu estou fazendo menção a esse capítulo histórico porque eu acho que o que a gente está fazendo agora em 2014, virada aí para 2015, equivale mais ou menos àquele momento que foi decisivo para o América deslanchar, lá em torno de 1920, quando o América consegue finalmente se tornar proprietário do terreno. É mais um capítulo dessa longa história, né? Campos Sales 118 será sempre nosso, né? O que nós estamos realmente fazendo é fazer com que esse terreno possa mais uma vez alavancar aí um futuro brilhante para o nosso clube. Maravilha. Vamos precisar de uma sequência para este livro, hein? É verdade. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês, Rafa Tamburini pelas notícias do futebol, Sidney, muito obrigada, acabamos de ouvir Sidney de Santana, e Marcelo Burgos, novamente, muito obrigada por nos fazer sempre pensar, refletir com suas belas palavras. Mauro, eu queria te pedir, bom, na verdade, antes de me despedir, eu queria mandar um beijo pra Ada e pra Blanca. Um beijo pra vocês, meninas. Bom, feita a minha parte aqui. Mauro, considerações finais, redes sociais, por favor. Considerações finais, dizer pro torcedor do América, mais uma novidade, nós vamos disponibilizar no nosso canal YouTube, Vivian, os programas, né, que a gente está fazendo. O primeiro programa, que foi ao ar semana passada, que a gente fez, vai estar no canal YouTube do América, que é América do Rio. Então é só entrar lá no YouTube, colocar América do Rio, e lá já tem muitos vídeos, né, desde o início do ano, e vai ter também o programa lá para que as pessoas possam ouvir, para quem perdeu, quem não teve a oportunidade de ouvir, a gente já vai estar disponibilizando os programas. As redes sociais, repetindo, o nosso, vamos começar pelo nosso site, né, que é americario.com.br, o nosso Twitter é AméricaRJ, o nosso Facebook é AméricaRJ Oficial e o nosso YouTube é América do Rio. Maravilha. Então, Mauro, super obrigada. Conto com você aqui semana que vem novamente, pra gente continuar esse bate-papo gostoso sobre o América e, claro, com a presença de você, ouvinte, torcedor americano e demais ouvintes da Rádio Manchete. Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês, uma boa tarde de domingo e até a próxima. A Rádio de Verdade apresentou É Tempo de América.